Yeshua, Oxalá, quem tem fé vai a pé. Na batida do gogô, atabaque, xequeré. Na batida do gogô, atabaque, xequeré. Urururu, Yeshua, Oxalá, quem tem fé vai a pé. Na batida do gogô, Oi, gente, eu me chamo Fabiana Falcão, sou mãe, esposa, avó, sacerdotisa de Umbanda há 7 anos. Comecei num terreiro de Umbanda Molocô, perto de onde eu morava, né? Venho aí nessa caminhada já há 30 anos. Há 7, como eu disse, eu tive a missão de abrir a casa. A gente tem projeto social com a comunidade, de cesta básica, a gente tem projeto com os adolescentes e crianças, vários projetos legais, né, aqui em casa. Meu nome é Fernando, sou Babá Fernando de Oxalá. A história da nossa casa vem através do meu pai, né? Aquele senhor que está na foto aqui atrás, foi o fundador daqui. Em meados de 91, 92, meu pai veio para São Paulo, somos de Alagoas. Veio para cá, um chamado espiritual de uma pessoa da cidade, ele veio e daí foi se criando laços, até a necessidade de se fundar também a casa aqui em São Paulo. Nesse período foi criada a casa, ele ficou por 30 anos, há mais de 30 anos, sobre a frente da casa, que nós somos uma casa de Jejinagô. Esses 30 anos fundados já se passou, tem muitas histórias da casa com pessoas, uma série de coisas, e a gente vem mantendo esse legado do meu pai, né? Eu tento manter, né? Buscar manter o legado do meu pai. A minha trajetória acompanha praticamente a do meu pai. Em que momento você sentiu que seu caminho era ser mãe de santo? Foi algo que veio de repente ou foi acontecendo aos poucos? Eu comecei a fazer o sacerdócio há mais ou menos 9 anos. Quando eu tava já no fim do sacerdócio, eu fui almoçar aqui perto com uma amiga, né, filha de santo hoje, minha primeira filha de santo. Almoçando, a gente chegou um moço negro alto, 2x3, eu costumo falar. Ele colocou a mão no meu ombro e falou: eu posso falar com você? Aí na hora que eu olhei, eu vi o seu Zé Pilintra, né, meu padrinho. Eu tenho clarividência. E aí a minha amiga, não acredita, é Egum, a gente tá num restaurante, não tem como isso acontecer. Aí ele falou: moça, eu preciso falar com você longe da sua amiga, porque ela tá, né, com medo. E aí ele falou: de quantas casas mais eu vou precisar tirar você pra você entender que o seu lugar é na frente e não atrás? Naquele momento ele estava me trazendo a missão de abrir a casa. E isso aconteceu em setembro, mais ou menos, de 2008. Em outubro a gente começou a tocar, na sala da minha casa. Na realidade eu obedeci às ordens do seu Zé. Nunca tinha visto aquele homem. E o seu Zé usar ele assim para falar comigo daquela forma. E aí eu comecei com 4 filhos de santo e hoje, graças a Deus, a casa tá crescendo. A gente tem uma estruturação muito boa. A minha trajetória acompanha praticamente a do meu pai. Eu nasci em 77, só que pro meu nascimento, minha mãe grávida, Oxalá, através, né, do meu pai, decidiu que quando eu nascesse, seria o herdeiro do axé, né, da casa, da sequência das coisas da casa do axé. Isso aconteceu. No princípio não sabia se era um menino ou se era uma menina, mas quando nasci, então certo, como Oxalá disse, né, ele será o herdeiro da casa. Então quando eu nasci, teve certeza que era um menino, e a partir dali, meu pai já sabia que eu seria o herdeiro. Porém, meu pai teve todo o cuidado de deixar que eu ficasse adulto para tomar essa decisão. Não que ele não aceitasse, de maneira nenhuma, mas ele achou melhor prudente ter a minha fala, né? Ter a minha vontade também sobre. Mas eu acompanhei meu pai desde sempre. Momentos que eu, com 5 anos, me recordo, uma das obrigações do meu pai, o pai de santo dele, né? O sacerdote pai de santo dele, mandou chamar. Olha, chama o seu filho. Ele achava que era filho de santo, e não era. Era Oxalá, através do jogo de búzios, dizendo pro meu pai: olha, eu, né, preciso, né, vamos dar atenção para o seu filho. Aí naquele momento, meu pai também ficou ciente da necessidade, mas mesmo assim ainda respeitou. Olha, ele é uma criança, né? Pediu muito agô para Oxalá. Ele é uma criança, deixar meu filho crescer e ele ter noção do que ele quer para a vida. Quando foi em 96, eu vim para São Paulo. Tive um sonho, umas coisas. Acabei vindo para cá, meu pai já estava aqui há muito tempo. Na semana seguinte, tinha uma saída de Iaú. Era uma de Oxum e um rapaz de Oxalá. E no dia que eu cheguei, eu estava exatamente vestido com as cores da roupa de Oxalá. Uma calça jeans branca, uma camisa azul. Cheguei aqui numa sexta-feira. Por falar em sexta-feira também, nasci numa sexta-feira, dia do Oxalá. Então eu sou de Oxalá por vários motivos, por várias escolhas, pela natureza, enfim. E a partir daí fui trilhando meu caminho, né? Me iniciei pro candomblé, estava com 18 para 19 anos, e a partir daí fui traçando a minha história com meu pai, as vivências, as práticas, adquirindo conhecimento. Quando foi em 18, infelizmente, eu falo infelizmente porque meu pai era muito sábio, muito essencial, muito bom para a religião. Em 18 ele faleceu. Aí a partir de 18, sim, eu assumi a casa, já como herdeiro do axé, já assumi a casa, e estou levando esse legado do meu pai para frente.
Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse caminho espiritual? Meu maior desafio sempre, eu nunca liguei para as pessoas me segregarem. Eu sei no que eu acredito, no que eu vejo, no que eu sinto e no que eles me passam, principalmente família, né? A família vai se afastando, os amigos vão se afastando. Na escola, meu Deus, ficar perto da macumbeira, eu não tava nem aí. O mais importante, eu sempre falo, a gente tem mais gente morta que torce por nós do que os próprios vivos. Então eu nunca me importei com isso. Eu tô vendo que para as minhas filhas está sendo pesado. Aqui é a última porta que as pessoas batem em busca de ajuda. Já foram, a maioria que chega aqui já foram em todos os lugares possíveis e imagináveis e não encontraram ajuda. Chega aqui se arrastando, chega aqui numa condição de vida mentalmente, fisicamente falando, de dar pena. A gente levanta, a gente cuida, a gente coloca no caminho. E quando a pessoa se vê ali mais ou menos já no caminho, simplesmente viram as costas. Quando simplesmente viram as costas e vão embora, graças a Exu, né? A gente agradece, porque é livramento. O pior é realmente a ingratidão, porque além de tudo ainda tentam denegrir o lugar que saíram, ainda tentam colocar as outras pessoas contra. Por quê? As pessoas estão acostumadas a escutar somente o que fazem bem pro ego delas. Quando elas começam a escutar a verdade, aí o negócio é complicado. E infelizmente as pessoas não estão preparadas para escutar o que precisam, não estão preparadas para, principalmente por conta depois da pandemia, as pessoas pioraram. Quem é bom mostrou a sua bondade, quem é ruim ficou pior ainda. Realmente o que me incomoda muito no ser humano é a ingratidão, e, enfim, é o pior desafio que a gente tem aqui, porque as pessoas querem tudo para ontem. Fast food da macumba, né? Eu fiz o pedido ali, amanhã eu quero pronto, e não é assim que funciona. A gente sabe que dentro da espiritualidade tudo tem uma ordem. Agora, qual a importância da ancestralidade dentro da religião? Para mim, principalmente, era muito importante. Uhum. Muito, muito. Porque é fundamental entender que se eu fui escolhido por Oxalá, a ancestralidade já falava comigo naquela época. Então eu tenho que manter isso. Por que a importância disso, né? Além de preservar os saberes, as práticas, tudo isso, a gente tem que preservar as memórias daqueles que vieram primeiro que a gente. Porque se eu estou aqui hoje com vocês conversando, alguém antes de mim veio para fazer algo acontecer pelo Candomblé, para dar, né, as lutas que ele teve, tudo que ele faz, então tem que preservar essas memórias e assim bem como dar continuidade àquelas práticas, aos ritos, ao culto, de uma certa forma. Porque somente através disso é que eu consigo manter a ancestralidade viva. Aqui dentro é viva a minha ancestralidade. Eu sinto através dos orixás, sinto através da minha corrente sanguínea, né, da minha família consanguínea de fé mesmo, de sangue, todos os momentos. Eu vejo meu pai em tudo. Eu vejo meu pai em todos os lugares. Essa casa arrumada aqui, ó, tem o meu pai, né? Porque foi ele que criou tudo isso aqui na mente, da forma que ele queria. Então, preservar isso é preservar a ancestralidade, que é fundamental. Eu vejo meu pai numa sala de candomblé em toque, né? As pessoas vestidas de branco. Eu vejo a ancestralidade dele presente ali, que ele sempre esteve presente, de todas as formas. Nessa é mais uma. E principalmente, se você olhar para aquela foto que está aqui atrás de mim, a ancestralidade se faz presente. Esse rosto aqui, meus gestos, às vezes a minha fala é muito parecida. No começo, quando meu pai faleceu, então tem momentos que eu faço alguns gestos que me lembram muito meu pai, né? O meu rosto. E eu falava, ai meu Deus, eu ficava preocupado. As pessoas pensavam assim, não, ele está sendo, entre aspas, muito parecido com o pai, né? Mas eu não posso evitar isso, porque está em mim, está no meu DNA, né? Então gestos, fala, algumas palavras que ele falava, que às vezes eu falo, replico, eu sinto a voz dele em mim, sabe assim, nesse sentido de ancestral. Então, para mim é muito importante. Sem ancestralidade, sem culto da ancestralidade, sem preservar, sem cuidar, não vai existir o candomblé. O candomblé acaba. Só existe o candomblé por conta da ancestralidade. E digo, por exemplo, mesmo o seu Zé. O seu Zé é um ancestral, né? Ele já contou a história dele para mim. Ele é um ancestral meu familiar. A nossa ancestralidade, a nossa raiz sofreu muito para que a gente tivesse tudo que a gente tem hoje. A liberdade, principalmente, que a gente tem, que é, vamos dizer, que é um fake. As pessoas aceitam e te veem ali porque não podem fazer nada contra, porque hoje a lei não permite. As pessoas com a intolerância, com a forma de achar que a religião dela é melhor que a nossa, a forma de achar que a religião dela salva e a nossa manda pro inferno, é muito ruim. Então, essa racismo, vamos dizer assim, incubado dentro de cada um, faz com que a gente cada vez mais busque as nossas raízes, não é? Ancestrais, que é o índio. A gente vê muito a luta contra o racismo, contra o negro, contra o africano, mas a gente esquece que a nossa terra é indígena, as nossas raízes são indígenas. A espiritualidade sabe de todas as coisas, Deus coloca todas as coisas no seu devido lugar. E por um motivo, a gente teve a escravização dos negros que foram trazidos aqui para o Brasil. E a gente tem ancestralidade
neles também, né? Porém, eu acho que essa luta devia ser igual para as duas raças, tanto quanto para os negros quanto para os índios. Esquece de quem realmente são os donos da terra, que são os índios. A gente aqui cultua a nossa ancestralidade, sou descendente indígena, aí vem a mistura realmente dos negros, porque não tem como fugir disso, mas a ancestralidade no terreiro, no nosso terreiro principalmente, é vivida todos os dias. A gente descende dessa energia. Nossa casa também tem um culto a Jurema. Dentro do culto a Jurema, eu conheci o seu Sete, que é o espírito do meu pai, que sempre trabalhou com ele. Esse espírito é essencial na minha vida, é tudo que a gente tem na nossa vida, na minha família carnal. E foi ele que me educou, me orientou, fez o homem que eu sou, né? Então, assim, eu devo muito essa energia, muito, muito. O seu Sete. E depois, com a minha jornada, né? Passei pelo culto, o rito na Jurema, e tem o seu José de Alencar, que é o meu mestre, que é o meu professor de vida, que me orienta em tudo, né? Eu não faço nada sem consultá-lo. Dentro do orixá, é sempre um jogo de búzios, alguma coisa, eu consulto o orixá. Mas para minha vida pessoal, para tudo que eu vou fazer, esse mestre tá na frente para mim, né? Tem uma outra minha mestra que é a minha alegria. Mas o seu José é o meu professor. Da história dele, inclusive, né? Que ele conta, ele era estudioso, ele gostava de estudar, né? Essas coisas de tribo, tudo. E nenhuma dessas ele foi participar de um rito e ali ele teve um processo de desencarne por conta do rito, que ele não estava preparado. E através disso, ele me incentivou a estudar, a buscar, a conhecer mais. Então sinto que essa energia para minha vida, tanto é que eu estava falando com vocês que eu faço antropologia. E eu vejo que o caminho dessa energia na minha vida me levou a isso, sabe? É como se ele tivesse uma certa forma me orientando a isso, né? A chegar mais próximo do conhecimento sobre ele, cada vez mais, e isso me fez muito bem. Então, é o seu Sete e o seu José, são os espíritos que são os meus professores e condutores da vida. É como eu estava falando para o Riso agora há pouco, a festa de Oxalá, uma festa muito boa, porque, primeiro, muito linda, eu acho, emocionante, porque é parte de mim, né? Eu passo pelos ritos para poder ir à festa de Oxum, que é no mês de julho, agora há pouco, que também é a dona da casa. Isso aqui representa Oxum, né? A dona da casa. Esse chão é de Oxum. Então, essa festa é uma festa muito aguardada, né? Mas, repito, eu não posso dizer que existe diferença entre festas, porque não estaríamos fazendo do orixá de um outro. E a minha intenção, a missão da gente é sempre estar para todos, né? Desde Exu ao Oxalá. Tudo que você vai fazer aqui dentro, a gente põe energia boa, a gente põe pensamentos bons, a gente junta força para dar tudo muito certo, porque vai levar a gente a um outro lugar de felicidade, equilíbrio, de paz. Então, tudo que vai ser que é relacionado a qualquer tipo de culto aqui dentro, ou ritual, é muito especial. É tudo muito dado, muito valor. Porque é parte principal da casa, não adianta, né? Eu dizer, a festa do Oxalá é linda, porque é do meu santo, e a de Ogum é linda, mas não, eu não posso colocar essa emoção só para uma coisa. Aqui é tudo com muita emoção para todas as festas. Tem algum ritual ou festa que te marca profundamente? Ai, a festa de Iemanjá. É a que eu mais gosto. A festa de Iemanjá é uma tradição da Umbanda, né? Existem festas tradicionais, a de Cosme, por exemplo. Na Sexta-feira da Paixão, a gente tem os terreiros mais antigos fazem a gira de esquerda. Tem a festa dos ciganos, na data de Santa Saracali, né? Mas acho que a mais conhecida é a festa de Iemanjá, é a que eu mais gosto. A gente a gente vai pra praia, procuramos pelo menos todos os anos. Desde 2016 eu não deixei mais de ir em nenhuma festividade. E é onde todo mundo se encontra ali, é uma energia surreal diante do mar. É a minha mãe, então assim, é a festa que mais me marca, assim, o festejo de Iemanjá é a principal pra mim. Ser mãe de santo é uma grande responsabilidade. Como é pra você cuidar de um terreiro e orientar os filhos de santo? Pra mim é muito natural, sou mãe de 4 filhas. Eu não vejo como um fardo, mas o que mais realmente pesa, e o que eu já acabei até te respondendo, é a ingratidão. Porque a gente coloca todas as pessoas ali, eu cuido com o maior amor do mundo, eu trago as pessoas pra minha vida pessoal até, que é muito você vê isso, né, em sacerdotes, sacerdotisas hoje. A minha mãe de santo, por exemplo, eu não tenho contato nenhum com ela, a não ser quando eu vou na casa de santo que ela tem. Então hoje, os pais e mães de santo são mais reservados, vamos dizer assim. E desde sempre eu quis fazer a diferença aqui. Então eu me preocupo não só com a vida espiritual dos filhos, mas também com a vida material lá fora. Porque uma depende da outra. Se a sua vida material lá fora tá ruim, como é que você vai ficar bem espiritualmente falando? Se a sua vida emocional tá ruim, como é que você vai ficar bem espiritualmente falando? Não tem, né? Não tem como. Então eu procuro ajudar de todas as formas possíveis, aprendendo com os tombos, né? Não ser tão invasiva na vida dos filhos. Porque isso a gente cria expectativa, né? Minha avó costuma falar que é melhor a gente criar porco e galinha, porque no final a gente tem bacon com ovos, não é?
Mas a gente cria expectativa em cima do ser humano e infelizmente a gente se decepciona. Mas aqui, pra mim, não é um fardo. Eu amo estar à frente da Estrela da Manhã. Eu amo ter os meus filhos de santo sempre ali debaixo das minhas asas. Eu sou realmente uma galinha. Quero todo mundo ali embaixo, todo mundo cuidado, todo mundo zelado, em qualquer área da vida, né? Os meninos, eu tenho bastante adolescentes aqui que estão começando a vida espiritual, começando a vida realmente lá fora. Eu tenho o cuidado de pegar no pé até, terminou a escola, vai fazer faculdade. Se você não começar a fazer, a gente vai ter que conversar, você vai ter que parar de vir. Aí rapidinho eles arrumam alguma coisa para fazer. Porque eu não tive essa, infelizmente, fui criada pelos tios da minha mãe. Eles são do Nordeste, já são pessoas mais antigas, não têm a mesma cabeça que a gente tem hoje. Esse apoio, essa força de vai, faz, e eu quero que seja diferente, tanto com as minhas filhas na minha casa, que eu exijo delas que elas tenham um futuro, não que eu não tenha, mas eu decidi ser mãe. Então eu quero que eles estejam bem, porque a vida material e a vida emocional estando bem, para mim fica muito mais fácil lidar no espiritual. Então, para mim realmente é um prazer cuidar de todos aqui. Sempre a Balorixá e a Lorixá, né? É extremamente importante a gente saber o nosso papel. Nosso papel primeiro, né? A gente saber o que a gente representa. Mas também para muita gente de seres humanos, comportamento. A gente pode, né, ver no outro o valor que ele tem, dizer para ele, olha, você tem tal valor ou você tem tal característica que possa melhorar. Você vai de certa forma ajudando as pessoas. Mas principalmente lidar com o ser humano é muito complicado, porque eu sou sozinho, entre aspas, né? Para lidar com muitas pessoas diferentes. Então eu tenho que lidar bem com você, com os seus gestos, com ela, com o gesto delas, né? De todo mundo. E saber fazer isso fluir dentro da casa de santo. As diferenças, ao mesmo tempo, se tornam iguais, porque o principal da coisa é a gente está aqui pelo coletivo, certo? Um pelos outros em si. Porém, isso leva ao quê? A uma unidade, que é essa sociedade que temos aqui dois, comunidade de Candomblé que temos aqui. São várias pessoas pelo coletivo que vai levar a um objetivo final, que é quando você vem numa festa, você vê aquilo tudo acontecendo, existiu o coletivo para acontecer aquela festa. E lidar com essas pessoas é bem difícil às vezes, né? Aqui, graças a Deus, principalmente que a gente teve uma grande mudança de como é que fala? De pessoas, no sentido de idade, né? Nós tínhamos muita gente mais velha na casa. Algumas, né, por idade, não pode mais, isso, aquilo. Mas a casa, quando eu assumi, também se transformou muito. Eu tenho uma gama grande de jovens. E lidar com um jovem é complicado. Porque justamente essa responsabilidade, né, da aceitação, não da imposição, eu falo da aceitação, né, do que você é. Porque não adianta dizer para você, Rios, né? Olha, você tem dom para isso, ou você precisa fazer isso ou aquilo. Eu preciso só falar, te orientar. Eu não vou te impor. E muitas das vezes, o jovem hoje tem tempo para tanta coisa e não dispõe de tempo para religião. Aí quando o pai de santo vem, a mãe de santo, fala, olha, você precisa ser mais taxativo, ele às vezes se aborrece, quer ir embora, já quer desistir da religião, já acha que não, sabe, já vai para um outro lugar, porque não aceita muito a cobrança. Mas para mim não é difícil. Costumo dizer que sou sortudo nesse sentido, que eu tenho pessoas aqui que entendem, compreendem, é porque parte do princípio que cada um sabe a sua obrigação. Eu já deixo bem claro, né? Quando eu sento para conversar, eu já oriento nesse sentido, olha, a casa funciona assim, você, né, precisa estar dessa forma para casa, né? Cada casa eu acredito que tem suas orientações, a nossa tem, mas eu tento sempre ser muito claro, assim, sentar muito, conversar, explicar. Eu não me nego a estar sempre conversando com eles, orientando, mas a gente sente que os mais jovens hoje, parece que eles não gostam muito da responsabilidade, não. Quando você aperta um pouco, eles já querem desistir. É isso que é a parte difícil, mas de resto é muito bom. Qual é o papel da Umbanda na sociedade brasileira hoje? Dizia-se antigamente que a Umbanda era um hospital de pobre. E hoje essa realidade já mudou muito. Nós temos várias pessoas que têm uma classe social maior, mais elevada, mais alta, enfim, que procuram a religião também, porque já entenderam que a espiritualidade, ela está para nos ajudar em todos os campos da nossa vida, não só como era antigamente, né? Porque antigamente realmente essa fala era verdadeira. Uma medicina mais avançada, a gente ia atrás de benzedeiro para curar alguma mazela que a gente tinha no nosso corpo físico. E hoje a Umbanda, ela traz uma nova realidade. Pais e mães de santo, a maioria agora são novos, né? São pessoas de uma geração mais nova. A gente tem, claro, os decanos da Umbanda, que, enfim, a gente precisa todos os dias agradecer pelo trabalho que foi feito, como a gente falou dos nossos ancestrais, não é? Se não fosse a nossa ancestralidade, a gente não estaria aqui. Na Umbanda, a mesma coisa. Se não fosse os nossos mais velhos, a gente não teria a estruturação que a gente tem hoje.
Então, além do trabalho espiritual, muitos terreiros têm trabalhos sociais. Um trabalho que era de responsabilidade principal dos governantes, que não fazem nada, não é? Então, a Umbanda, ela tomou na sociedade, nas comunidades, um trabalho realmente social de acolhimento, tanto na vida material das pessoas da comunidade que é assistida por aquele terreiro, quanto na vida espiritual e até mesmo no emocional. Ela tem também a função como como eu vou falar, um órgão não governamental para fazer benefícios, né, benéficos que o governo não faz. Então, os terreiros de Umbanda hoje se levantam numa força, não é? Pela comunidade mesmo, de estar realmente estruturando a comunidade ali de uma forma que, infelizmente, a gente não tem no poder público. Eu acredito que o candomblé já vem de diante, né? Esse poder representativo que a religião da gente tem. Justamente disso, né? De vencer barreiras, de lutas, que é contínua. Todo dia é uma luta diferente do candomblé, das pessoas do candomblé. Mas, principalmente, o papel do candomblé é acolher aqueles que são renegados, que a sociedade não aceita. E o candomblé faz isso muito bem, né? A gente não tem critério de valor, de raça. Você é uma pessoa importante para o candomblé. A gente fala isso para as pessoas. Todo mundo é importante. Porque o candomblé acolhe uma sociedade de uma forma geral, né? Acolhe a sociedade de uma forma geral. Ela não busca o que você tem e deixa de ter. Ele te acolhe. Então, acho que esse é o papel fundamental do candomblé, né? O acolher as pessoas e dizer para elas, você é importante. Você também é importante para a gente, ou é importante para você mesmo. O candomblé tem essa função, né? Hoje, mais ainda, a gente tem tantas pessoas com tantos problemas. Eu mesmo pego pessoas aqui com problemas que você não tem ideia. E, às vezes, não sou somente o pai de santo. Eu sou o pai de santo. Eu sou psicólogo, eu sou enfermeiro, eu sei passar remédio, mas no sentido assim de buscar uma cura para aquela pessoa, buscar uma orientação. Eu tenho filhos aqui que, graças a Deus, estão bem encaminhados, não somente através, graças a Deus, de tudo que participa aqui dentro, mas de me ouvir falar, uma orientação. Pai, sobre isso, tem filhos meus que não fazem nada sem a minha orientação. Eles me ligam, pai, eu vou fazer isso agora, o que é que o senhor acha? Então, agora você imagina, se isso não é importante, eu poder dizer para alguém, eu acho que ficaria melhor assim, eu faça isso, e consultar o orixá, e perguntar, e a pessoa, eu ver aquele trilhar do caminho da pessoa e dar certo com aquilo que eu achava, que eu acreditei, e orientei. Então, esse é o papel do candomblé. Além de orientar, é acolher as pessoas, saber ouvir, né? Saber o outro falar e acolher. Na sua vivência, como a intolerância religiosa contra a Umbanda se manifesta no dia a dia? Na minha vivência, tanto comigo quanto com os meus filhos de santo, com as minhas filhas, é insustentável. Não há respeito mais hoje entre o ser humano. Estou com um problema seríssimo com as minhas filhas. Uma já vai pro colegial ano que vem, a outra tá no ensino fundamental. Dos amiguinhos chamarem elas de macumbeira, de falar que eu tô fazendo entrega na encruzilhada, de se afastarem, de não quererem comer o que elas levam, porque eles acham que elas vão fazer feitiço, de não convidar para as festas, de realmente segregar elas do convívio. Isso é o pior, porque como mãe eu fico muito triste, muito chateada, porque infelizmente elas não, as duas mais velhas levam de boa. A Letícia ainda hoje não frequenta mais terreiro, mas sempre vai. A Giovana teve neném agora, então se afastou um pouco, mas eu nunca tive problema com ela. E ela sempre, a Giovana nasceu na religião. Todas elas nasceram na religião. E agora com as duas mais novas eu tô tendo muito problema. Depois da pandemia é o que eu falei, as pessoas perderam respeito uma pelas outras. Não tem mais essa tolerância. Se você não é igual a mim, se você não professa a mesma fé que eu, se você não gosta das mesmas coisas que eu te excluo e pronto, acabou, né? E não é assim que funciona a vida. Aqui vem batendo na porta. Da última vez que o rapaz veio, que foi a última vez que ele veio, porque ele todo fim de semana tinha um pra vir reclamar, pra vir bater, pra vir gritar, enfim. E eu falei, olha, você tá incomodado, chame a polícia. Nosso terreiro é legalizado e a gente tem o direito de professar o nosso culto, né? Por que não vai na igreja evangélica? No dia que ele veio em questão, tinha um pessoal aqui que estavam fazendo festa. Sabe aquele paredão? Por que não foram lá reclamar? A gente tem o campo aqui perto, que faz um barulho danado do pessoal jogando. Nesse dia, inclusive, tinha até bateria de escola de samba. Por que não foi lá reclamar? Porque a religião incomoda, né? O diferente, as pessoas, incomodam as pessoas. Então, essa questão realmente das minhas filhas tá pegando bastante, né? Ultimamente. E durante essa vida aí de 30 anos, sempre isso. Eu saí de um terreiro que foi fechado, porque o vizinho que era evangélico da frente não queria
escutar o barulho do terreiro. Só que infelizmente eles não eram assegurados pela lei, porque não tinham alguns alvarás que era necessário, que não é barato. Hoje, para você pagar um arquiteto para vir vistoriar o seu imóvel, você vai gastar aí no mínimo 5 mil reais. Então, assim, fecharam o terreiro dele. Então, aqui não. Aqui eu procuro estar dentro do que a lei me pede para que eu não corra esse risco. Mas é muito ruim. Bom, a intolerância que o Candomblé se manifesta através das condutas pessoais de cada pessoa, e não somente externamente. Acontece também, às vezes, dentro do nosso meio mesmo. Mas, para isso, é interessante entender que tem formas de combater isso. A defesa de ação e reação. Nem toda ação que o ser humano promove, eu sou obrigado a respondê-la. Também seria um preconceito. Mas assim, é interessante entender que nós temos meios para se proteger a gente, né, que garante meios públicos, meios, né, através dos órgãos do governo. A gente mesmo tem ações da gente que promove que a gente sofre preconceito, mas é importante ressaltar que nós temos a garantia da lei, né, através inclusive da lei que foi promulgada, né, do Dia dos Povos Tradicionais, Candomblé, enfim. Isso garante pra gente essa pressão, né, de direito, mas é importante saber que as nossas ações e reações também movem, né, essas coisas do Candomblé, referente a preconceito externo ou internamente, né. Externamente também nunca sofri, graças a esse preconceito. Aqui, meus filhos, a gente sai para as ruas, nas roupas, nossos guias, às vezes, vai no mercado, uma coisa ou outra, nunca tivemos problema com isso, mas a gente sabe como enfrentar se precisar. Para que a Umbanda, principalmente, seja respeitada, como qualquer outra religião que é respeitada. As pessoas não respeitam. E isso, infelizmente, é uma realidade que a gente vive todos os dias. Por exemplo, aqui no terreiro, a pessoa ela não tem o cuidado de vir com uma roupa adequada, por exemplo. Se for numa missa ou num culto religioso evangélico, a pessoa sabe que para ir para a igreja precisa de uma vestimenta adequada. Na Umbanda, não. A pessoa vem de qualquer jeito, a gente precisa aceitar. Na igreja, você não vê as pessoas mexendo no celular, não vê as pessoas conversando. Aqui as pessoas conversam o tempo todo, mexem no celular, vêm de qualquer jeito, levantam no meio da gira, vai fumar. Cadê que na igreja alguém acende um cigarro lá dentro? Então as pessoas não veem a Umbanda como uma religião séria e que deve ser respeitada. E isso precisa mudar. E eu rogo pelo dia que isso aconteça. E como eu falei pra você que vai ser contraditório, eu rogo para que o amor prevaleça sobre todas as religiões. Jesus foi o maior médium que já encarnou. E Jesus, ele não pregou religião. Ele não instituiu religião. Jesus, ele instituiu o amor. Amai uns aos outros como eu vos amei. E eu rogo para que esse dia chegue para todas as religiões, não só para a Umbanda, para que a gente se reconheça como ser humano, unidos pelo amor. Ponto. Seja no que quer que seja que você acredite. No amor em Deus, no amor ao Olorum, no amor a Tupã, no amor a Zambi, no amor a qualquer força maior que te rege ali. Eu acredito que quando todos entenderem que o amor é o único sentimento e o único elo que todos vão sentir, que vai poder realmente fazer a diferença, tudo isso acaba, porque com o amor você aprende a respeitar, com o amor você aprende a tolerar, com o amor você aprende a trazer para perto. O amor cura todas as coisas. Então, eu rogo pelo bem da humanidade, não é? Lá na frente, não só para a Umbanda, mas para todas as religiões, que as pessoas esqueçam das suas placas, esqueçam das suas egrégoras, esqueçam do lugar que está inserido e que lembrem-se sempre do amor, porque o amor, ele é capaz de unir tudo e todos. Então, o que eu espero realmente para a Umbanda é isso, para que todas as pessoas possam se amar, possam se respeitar, possam se tolerar, para que a gente viva não só dentro da Umbanda, mas na comunidade em geral, uma vida digna de um ser humano. O que o senhor sonha para o futuro do Candomblé e para as próximas gerações de filhos e filhas que podem vir por aí? Para o futuro, eu sonho com mais igualdade, não somente no Candomblé, para todas as coisas, sabe? Mas igualdade, né? Você olhar o outro e reconhecer ele como um ser humano, não como simples peça que você possa movimentar, como ser humano, né? As necessidades dele como ser humano. O Candomblé, eu acho que está faltando isso, as pessoas se olharem mais como ser humano, como os irmãos de fé que somos, né? Eu tenho um monte de irmãos de fé, não tanto só as pessoas da minha casa ou da minha família de santo, lá que é de Maceió, Alagoas, na casa do meu pai, que são os meus irmãos. Todo mundo que é do Candomblé, ou seja, Candomblé, Umbanda, que seja, nós somos irmãos de fé. Então a gente precisa olhar para eles, para as pessoas como irmão mesmo, sabe? Essa coisa da competição. Eu vou competir com fulano, sou melhor, a minha casa é melhor, a minha roupa é melhor. Não, nós não precisamos competir. Ninguém está aqui para competir. Cada um vai ter o que é seu por direito. A natureza vai lhe dar. Mas meu sonho era ver mais, sabe, união, mais pessoas próximas uma da outra.
disposição para ensinar, né? Assim como disposição para os jovens que estão ali querendo aprender o candomblé, aprender o que é o candomblé. Acho que o meu sonho seria esse, as pessoas validarem mais aquilo que elas acreditam e buscar sempre, sabe, conhecimento, estar junto um do outro, participar da vida do outro de uma forma positiva e respeitar, ser como irmão, sabe? Fazer a coisa acontecer. Essa juventude precisa entender que o candomblé é uma religião de ancestral. E essa juventude que vem hoje vai ficar responsável por levar esse legado para frente. Em algum momento ficam, né? Eu estou aqui no lugar de alguém hoje, cumprindo esse legado. Uma hora alguém fica no meu lugar. E era importante que essa juventude entendesse isso, né? Fácil? Não é. Mas não é impossível. Determinação, fé, foco e buscando, né? Estudar, conhecer, saber sobre si mesmo, o autoconhecimento ajuda muito. Bom, obrigado. É isso. Obrigado, pai Fernando. Obrigado a vocês. Muito obrigada, mãe Fabiana, por compartilhar sua história, sua força e sua fé com a gente. Que esse vídeo seja um instrumento de escuta, respeito e transformação. E que mais pessoas possam olhar para a Umbanda com o amor que ela ensina. Axé. De quem nasceu com ouro e um machado de ferro na mão. Sou urbano vencedor, eu sei o que sou, ninguém me tira isso não. Tenho um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não. Cria da rua, produto do morro, sete espadas, risco o chão. Orgulho, contenção, guia azul, proteção. Zona Norte, fundamento, chamoia, traz o vento. Matacuri, meu guerreiro, seja meu caminho, meus pés e meu ar. Sou da falange de Jorge Carinho, orixás, a terra e o mar. Tenho um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não.